Hoje eu quero falar sobre o pecado imperdoável. Quem é crente já há algum tempo já ouviu falar sobre essa questão do pecado imperdoável. E, na verdade, em toda a Bíblia, os profetas, eles nunca falaram sobre isso. Aqueles que foram chamados por Jesus para serem seus apóstolos, hoje está muito em moda essa questão de alguns líderes religiosos se denominarem apóstolos, mas os apóstolos, segundo a Bíblia, foram somente aqueles testemunhas oculares do ministério do Senhor Jesus. A única exceção, feita na palavra de Deus, refere-se ao apóstolo Paulo, que foi apóstolo pela vontade específica de Deus para a pregação àqueles que não eram judeus, aos gentios. Do ponto de vista bíblico, quando você ouvir dizer assim, fulano, pastor tal, se tornou apóstolo, você pode crer que ele não está baseado na Bíblia, porque para a Bíblia, os apóstolos foram aqueles 12, e depois Paulo, que já disse, por obra especial da graça de Deus. Mas esses homens apóstolos que viveram com Jesus, que aprenderam com Jesus, eles nunca falaram sobre isso. Esse assunto só foi trazido para nossa compreensão através do próprio Senhor Jesus. E nós vamos fazer uma pequena exploração da Bíblia. Vamos ver por que é que Jesus falou isso. O texto está aí, diante dos irmãos, e eu vou ler, e diz assim, portanto, aliás, a partir do verso 30, né? Quem não está comigo, está contra mim, disse Jesus. Quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, vos digo, todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Essa é uma passagem bem difícil de compreender em toda a Bíblia. Até porque ela parece estar na contramão do ensino bíblico, da própria experiência que os apóstolos tiveram com Jesus. Por exemplo, João, ao escrever as suas cartas, ele disse que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Para que a gente comece a conversar nessa manhã, vamos começar a definir o que é pecado e o que é perdão. Pecado, segundo a Bíblia, é estar em direção contrária àquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Então, tudo que fazemos em oposição a Deus, a Bíblia diz que isso é pecado. Desde o momento quando nossos primeiros pais, lá no Éden, Adão e Eva, tomaram uma atitude drástica, depois de terem ouvido Deus dizer, olha, não façam isso, vocês podem fazer tudo, mas existe aqui no jardim uma árvore e vocês não poderão tomar esse fruto.
porque no dia quando vocês tomarem esse fruto, comerem desse fruto, vocês certamente irão morrer. Para que os irmãos entendam, há muita gente que diz assim, bom, aquele fruto que foi colocado lá no jardim era uma macieira, então era uma maçã. A Bíblia não fala nada sobre isso. Diz que era um fruto, não diz o nome do fruto. Ali, na verdade, era um teste para ver se o homem iria ou não obedecer a Deus. Então, como Eva pegou, comeu, deu para o seu marido, a Bíblia afirma que a partir daquele momento o pecado entrou na experiência humana e o pecado trouxe a morte. E a gente pergunta, mas eles continuaram vivos? Já tenho falado sobre isso aqui. A Bíblia diz que Deus, quando criou o homem, Deus fez o homem do barro, né? Matéria-prima do homem, a terra, e diz que Deus soprou no nariz do homem, Adão, e o homem foi feito alma vivente. Deus deu a alma, a expressão nepesh no hebraico significa alma, a capacidade de ser semelhante a Deus, alguma coisa que nós não vemos, alguma coisa que nós não podemos tocar, mas uma realidade que existe, e isso faz de nós totalmente diferente de todos os seres criados por Deus. Mas também a Bíblia nos ensina que Deus nos deu uma vida física, ou seja, a palavra bios, que significa essa vida que a gente tem. Então, o que aconteceu ali no Éden, quando o homem pecou, foi o seguinte, essa parte de relação alma-Deus, quando eu digo alma, você entenda alma e espírito, né? Alma e Deus foi cortada, então houve a morte, né? Como diz Paulo escrevendo aos Romanos, por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte, ou seja, a separação entre homem e Deus. E essa morte passou para todos os homens. Então, na verdade, todos os homens morrem. Não há homem que não morra. E o homem sem Jesus, ele está morto no aspecto absoluto. Ou seja, ele está morto do ponto de vista de que ele não tem relacionamento qualquer com Deus até que ele seja salvo pela graça de Cristo Jesus. Então, pecado é transgressão. Pecado é estar, como já disse, na contramão da vontade de Deus. Ora, o homem que pecou lá atrás, essa realidade foi passada a todos os homens. Por que, pastor, foi passada a todos os homens? Afinal de contas, o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Tem sim, porque a Bíblia diz que de um só Deus fez toda a raça humana. O que significa isso? Quando Deus criou o ser humano, Deus deu, para você entender, né, vou usar uma linguagem mais simples, Deus deu dele mesmo para o homem. Ou seja, Deus fez o homem semelhante a ele. A expressão soprar o fôlego da vida, a palavra ruá, na língua original, significa que Deus tirou dele e colocou no homem. E você percebe que a partir de Deus ter colocado esse fôlego da vida, que faz esse homem ser uma coisa extraordinária em Adão, Deus depois, vendo, não que Deus não tivesse essa presciência, né? Deus vendo que o homem foi feito para relacionamento, Deus cria a mulher, e Deus faz Adão dormir um sono, Deus tira a costela, vocês conhecem a história, Deus faz uma mulher, o que para muitos teólogos isso é impossível, eu acho que isso é um mito, né? Isso é um sonho, isso não pode ter acontecido, mas a Bíblia diz que assim aconteceu, e eu prefiro crer na Bíblia. Mas você vai perceber o seguinte, depois você pode ver em casa, a Bíblia não diz que Deus soprou no nariz de Eva. Ou seja, Deus soprou uma vez e deu a alma ao homem.
E a partir daquele momento, a alma foi transmitida de Adão para Eva. O que a Bíblia nos ensina é o seguinte, que desde a origem, todos os homens, quando digo homem, quero dizer homem e mulher, nós nos tornamos humanos através da transmissibilidade da alma. Entendem? Nesse aspecto, uma das maiores ignorâncias do ser humano é, de fato, o preconceito de achar que eu ou você somos melhores do que o outro. Porque de uma mesma raiz, a Bíblia afirma, vieram todos os homens, toda a raça veio a partir de uma mesma raiz. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, essa alma vai sendo transmitida. Enquanto a humanidade houver, essa alma vai sendo transmitida de homem para homem. Certo? Então, o pecado de Adão, eu não sou culpado pelo pecado de Adão. Mas o pecado de Adão traz consequências para mim e para você, porque nós somos seres humanos. Então, o pecado é transgressão contra Deus. O que é perdão? Perdão é Deus pagando o preço para nos libertar do pecado. Lembram-se que no Éden Deus falou, se você desobedecer, você vai morrer? Então, isso aconteceu, houve morte. Por isso existe essa insatisfação do ser humano, essa dificuldade de entender a vida. Por isso que o homem vai, muitas vezes, de queda em queda, até que ele volte para Deus através de Jesus Cristo. Então, Deus providenciou o perdão. Esse perdão estava nos planos de Deus. Ou seja, Deus quis restaurar aquela criatura que Ele fez à sua imagem e semelhança. Mesmo pessoas que não são crentes e que estudam o comportamento humano, têm advogado isso, através de pesquisas, naturalmente, que a mente humana está aquém da sua possibilidade real. E a gente percebe que isso é um fato. Por exemplo, quando lemos sobre Adão, a Bíblia falou o seguinte, Adão, você vai pôr nome em todos os animais da terra. Parece fácil, né? Mas só a mente brilhante faria isso. Eu não sei quantos irmãos aqui já estiveram num jardim zoológico, que no Espírito Santo tem um jardim zoológico agora, ali nas montanhas. Mas alguns lugares tem, e eu sou carioca, no Rio de Janeiro existe jardim zoológico. Lá tem muitos bichos, muitos animais. E uma das imagens que eu tenho, porque criança pensa que os pais sabem tudo. Quando nós íamos com os filhos ao jardim zoológico, criança é curioso, né? Quer saber de tudo. Não é assim, Bruno? Criança quer saber de tudo? Então eles logo perguntavam, vi um bicho diferente, o que é isso? Claro que eu não sabia, mas eu olhava na frente, né? E lá tem o nome do bichinho, eu dizia assim, é tal. E olha, tinha nome, tinha cada bicho, tem cada bicho lá que eu falei, como é que pode existir isso? Mas se depois eu tivesse que voltar, eu tinha que ler outra vez, eu tinha esquecido. Ora, Adão, diz a Bíblia que ele tinha uma mente brilhante, e ele deu nome a todos os animais existentes naquela época. Quando o homem pecou, ele perdeu essa possibilidade. A mente humana, por mais brilhante que ela seja, ela está sujeita à limitação. Deus mandou Jesus Cristo para resolver esse problema em relação à parte mais importante do homem, a sua alma, o seu espírito.
trazendo perdão. Então não existe ninguém que diga assim, eu mereço ser perdoado. Ninguém merece ser perdoado, irmão. O perdão é, conforme diz a Bíblia, graça de Deus. Eu não mereço, mas eu preciso. Então Deus providenciou. E para que isso acontecesse, Deus fez um planejamento. E aí é onde você vai no Antigo Testamento, toda vez que o homem pecava, ele precisava oferecer para a reparação do seu pecado o sangue de um animal. Se fosse muito pobre, daria uma rolinha, né? Se fosse abastado, pegaria um cordeiro e sacrificaria. A Bíblia diz que naquele sangue estava o quê? A vida. E havia um dia no ano, quando toda a nação aparecia diante de Deus para o chamado dia da expiação. Então eram imolados cordeiros mortos, o sangue era recolhido, e havia um homem que era o sumo sacerdote. Sacerdote significa aquele homem que leva o povo até aonde Deus está. E havia o santuário. E no santuário havia um local especial chamado Santo dos Santos. E naquele Santo dos Santos só o sumo sacerdote podia entrar. Ele entrava ali uma vez por ano. E as pessoas amarravam uma corda na cintura dele, porque se ele morresse lá, ele tinha que ser puxado. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos. E então ali aquele sumo sacerdote oferecia primeiramente aquele sangue como purificação e perdão para os pecados dele e depois para o pecado de toda a nação. Isso se repetia todas as vezes. Todas as vezes. Você percebe que vai numa sequência. Por exemplo, em relação, para a gente não ser muito longo nessa manhã, em relação à Páscoa, quando os hebreus saem do Egito, Deus ordenou que eles celebrassem a Páscoa. A palavra quer dizer passar por cima. E naquela celebração Deus disse o seguinte, você vai matar um cordeiro, vai pegar o sangue, vai colocar no portal, no umbral da sua casa, da porta. Naquela noite, quando o anjo da morte entrar no Egito, onde houver o sangue, vai passar por cima. Tudo isso é um planejamento. Até que Jesus veio e tornou-se o Cordeiro perfeito para nos dar perdão. Por isso, lá em João 1, 29, o texto diz, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diante disso, o que é um pecado imperdoável? Vamos primeiro tentar responder essa pergunta, irmãos, de forma negativa, né? Usando esse método de compreensão. Porque às vezes a gente começa dizendo o que não é, para a gente compreender o que é. Então, o pecado imperdoável não é a mentira. Pastor, mas lá em Apocalipse 21 diz que os mentirosos não vão entrar no céu. É verdade. Mentiroso não entra no céu. Mas o mentiroso, ele pode se converter ou não pode? Pode. Então não é a mentira. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Pessoa que mente é filho do diabo. Mas há mentirosos que se convertem, né? Então, não é mentira. A gente, se mentir, você está perdido para sempre. Isso é uma grande mentira. Certo? Você pode mentir. Não é que você pode, né? Você não deve, mas você pode. Agora, você se arrepende. E se você é salvo, você vai se arrepender. Por exemplo, há um registro na Bíblia de uma mentira tremenda. Quem lê a Bíblia no livro de Atos percebe, no final do capítulo 4, início do capítulo 5, quando Ananias e Safira fizeram o quê? Eles mentiram
contra o Espírito Santo. E o que aconteceu com eles? Morreram. Aí alguém fica perguntando, mas será que eles foram salvos? Quando você chegar no céu, você pergunte para Deus, tá? Mas, na minha compreensão bíblica, eu creio que sim. Na minha compreensão, posso. Mas é bom que você pergunte lá. Se aquilo que você não sabe responder com segurança, é bom que você pergunte lá. Então, não é mentira. Não é, por exemplo, o alcoolismo. A gente sabe que o alcoolismo hoje é uma praga tremenda no meio do povo. Essa semana eu estava lendo um jornal em que o governo está preocupado, mas preocupado mesmo, com o crescimento, com o gasto que o INSS tem tido com pessoas com problema de álcool. A Bíblia diz lá em Apocalipse que os bebedores, os beberrões, não entrarão no céu, mas um alcoólatra pode se converter. E aí está perdoado. Não estão entendendo? Então, não é o alcoolismo um pecado imperdoável. O pecado imperdoável não é nenhum pecado sexual. A Bíblia usa a expressão de pecado sexual, a palavra grega é porneia, ou seja, pecado, relações sexuais ilícitas. Porque uma pessoa que está em pecado sexual, ela pode se converter. Não é? A Bíblia diz que isso pode acontecer. Não é esse o pecado imperdoável. Ah, pastor, então pecado imperdoável é a idolatria? Não. Porque há pessoas que são idólatras, e a gente, quando pensa em idolatria, a gente pensa em pessoas que se prostram diante de santos, feitos de gesso, madeira, pedra preciosa, o que for. Mas idolatria é você colocar alguma coisa no lugar de Deus. Às vezes até uma pessoa, ou às vezes até o dinheiro, né? A posição. Isso é idolatria. Não é também blasfêmia. O que é blasfêmia? É você dizer sobre Deus coisas que não são reais. É você deliberadamente difamar a Deus. Veja bem, todos esses pecados, eles podem se tornar imperdoáveis se não houver arrependimento. Mas se houver arrependimento, eles não irão ser pecados imperdoáveis. Estão entendendo? Então, por exemplo, o apóstolo Paulo mesmo disse que ele foi um blasfemo, que ele foi um perseguidor, que ele foi um justo, mas ele se converteu na sua ignorância. Porque todo mundo que blasfema contra Deus é tremendamente ignorante. Ele se converteu. Não é, por exemplo, o homicídio. Há pessoas que são homicidas. Eu fui pastor de um homem no Rio de Janeiro que ele tinha na sua ficha criminal mais de 50 homicídios. E ele se converteu. Eu não tenho nenhuma dúvida, ele já partiu para estar com o Senhor, de que ele fez essas coisas no tempo da ignorância, mas Deus deu perdão. Há perdão. Então, não é isso. O pecado imperdoável, o que é? O que é o pecado imperdoável? Bem, a Bíblia diz que pecado imperdoável é resistir à obra do Espírito Santo. Pastor, o que é resistir à obra do Espírito Santo? É o Espírito Santo falar para você, falar ao seu coração e você resistir. Isso é pecado imperdoável. A pessoa resiste à obra do Espírito Santo. Ela percebe que é o Espírito de Deus que está falando a ela, mas ela luta. Ela não aceita, né? Então, pecado imperdoável é recusar humilhar-se diante do Senhor. Há pessoas que se humilham diante de todo mundo que tem um pouco de poder, mas não diante de Deus. Esse pecado é imperdoável. A pessoa resiste à obra do Espírito Santo, a pessoa não se humilha diante de Deus. É a pessoa recusar a grande salvação. Cada vez que a pessoa vai recusando a salvação, mais vai ficando difícil ela se converter.
Então, o pecado imperdoável, eu citei 3 situações aqui, mas podem outras existir, e certamente existem, mas, em síntese, significa isso. Essa resistência contumaz à obra do Espírito Santo de Deus. E a pessoa, de forma alguma, dar oportunidade para que o Espírito de Deus a quebrante, a humilhe e a convença de que ela precisa de ter a sua vida completamente mudada. É endurecer o coração contra a voz de Deus. Irmãos, Deus está sempre falando, né? Então a pessoa endurece o coração contra a voz de Deus. Então o coração duro está num pecado imperdoável. E ele vai endurecendo, 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 e chega um momento quando ele não consegue mais voltar. Impressionante isso, porque ele está brincando com coisa muito séria. Vamos caminhando um pouco mais. Quais são as consequências do pecado imperdoável? Primeira consequência é o afastamento voluntário da salvação. A pessoa, por vontade própria, se afasta da salvação. Percebam que Jesus sempre trabalhou essa questão da vontade, né? Ele disse, se alguém quiser, né, é preciso querer. Ah, mas eu não posso. Jesus não disse se alguém puder, ele disse se alguém quiser. Você pode ser o maior pecador da terra, se bem que para Deus não existe essa qualificação quantitativa, é coisa humana. Mas se você quiser, Deus fará. Agora, se você não quiser, Deus não pode fazer. Então, a consequência primeira é esse afastamento, né? E a consequência pior de todas é a perdição eterna. A pessoa que comete pecado imperdoável, a resistência à obra do Espírito Santo, estará eternamente perdida. A parábola do rico e Lázaro, que eu não vou ler, o texto está aí, e ela coloca isso de forma muito clara, dizendo que não há qualquer possibilidade, nenhuma possibilidade, de depois da morte haver salvação. Ou a pessoa recebe o perdão para o seu pecado aqui, ou está sem perdão para sempre. Então, pecado imperdoável, meus irmãos, é uma doutrina bíblica, como eu lhes disse, que veio somente trazida por Jesus. E Jesus trouxe isso primeiro para nos advertir, para a gente tomar muito cuidado, porque a gente não sabe exatamente qual é o tempo, qual é a hora que vamos sair daqui. E precisamos estar ajustados com Deus nesse aspecto. Não devemos ser resistentes à obra do Espírito Santo. Agora, uma coisa que eu tenho aprendido como pregador dessa mensagem do Evangelho é que há um poder extraordinário no sangue de Jesus. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir ao Bruno, né? Bruno sempre está me ajudando aqui, para... Eu creio que os papéis, as canetas estão lá atrás com a Viviane, viu? Tá, hoje os diáconos vão ajudar aqui, vou só deixar de folga ali a Penha, que está ali, né? Algumas perguntas estão chegando. As canetas depois devolvam, porque não são brinde não, tá, irmãos? Bem, se eu responder aqui a sua pergunta e você não concordar, você é livre para depois conversar comigo, né? Não tem nenhum problema não, tá? Mas a gente vai tentar responder. Primeira pergunta diz assim:
pessoal não está com pena de mim, não, né? Primeira pergunta diz assim: é pecado, no caso, pecado imperdoável, né? Casar sem se batizar? Não. Não há relação de uma coisa com outra. Tá bom? Agora, uma outra pergunta. Suicídio é pecado imperdoável? O salvo convertido, continua, perde a salvação se suicida? Esse é um assunto que não é tão simples a resposta. Entretanto, a gente precisa entender algumas realidades. A mente humana, ela é sujeita a passar por enfermidades. Há pessoas que, embora salvas, por exemplo, elas chegam ao ponto de ter uma enfermidade que muita gente julga ser uma enfermidade espiritual. Eu não diria que é isso apenas, pode ter parte disso, mas não é isso apenas, chamada depressão, que tem 3 graus. E no grau mais extremo de depressão, a pessoa busca a morte. No meu ministério já tive pessoas nessa situação. Aqui, nessa igreja, eu tive uma pessoa nessa situação, que não vale a pena citar o nome, mas em uma madrugada nós tivemos que atendê-la, porque essa pessoa queria tirar a sua vida. E era uma pessoa crente. E ela morreu por um problema que não veio a ser o suicídio. A minha compreensão é que a salvação é uma coisa irreversível, biblicamente. Mas uma pessoa pode ficar completamente desestruturada na sua mente. Hoje, por exemplo, eu tenho lá no Rio de Janeiro um pastor que está com 92 anos, foi um dos meus professores, e ele está completamente, ele começou com Alzheimer, depois teve outras complicações, e hoje ele não responde mais pela vida dele. Esse homem tem que ser acompanhado o tempo inteiro, porque senão ele vai tirar a própria vida. Alguém vai dizer assim: poxa, mas como é que pode? Irmãos, a mente humana é uma coisa terrível. Então, eu diria que se a pessoa for salva, ela está salva. Isso digo porque a Bíblia diz. Pastor, como é que pode um salvo suicidar-se? Irmão, salvo fica doente? Salvo tem problema mental? Tem ou não tem? Então, a resposta está aí. A gente às vezes pensa que porque você é salvo, você não vai passar por algumas situações. Você pode passar. O ateu comete pecado imperdoável? Sim, se ele continuar no ateísmo, né? Se a pessoa continua no ateísmo, ela está cometendo um pecado imperdoável. Tenta ver se você traduz isso aqui para mim. Aqui, suicídio outra vez. Novamente, suicídio. Aqui diz assim: uma pessoa que é ateu sempre blasfema contra Deus, mas se converte, ele é perdoado? Sim. Se ela se converter, será perdoada. Se alguém blasfema contra Deus, pode ser perdoado? Jesus responde isso aqui.
Resistir à obra do Espírito Santo, pastor, seria o que eu faço? Fico protelando e dando oportunidade às pessoas, ou seja, a pessoa aqui está dizendo o seguinte, que ela está protelando a sua decisão. Isso é perigoso, né? A gente não sabe quanto tempo vai ter, né? Então, está resistindo à obra do Espírito Santo. Então, a pessoa conscientemente, né, você que está aqui, que mandou essa pergunta, depois, se quiser, pode conversar comigo. Você conscientemente sabe que Deus está falando para você, mas você está resistindo à obra do Espírito Santo. Isso pode se tornar um pecado imperdoável, se você continuar nessa situação. Uma outra pergunta que não tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui, mas a pergunta é o seguinte: no céu tem muito barulho? Calma, irmãos, eu disse que podia ser feita qualquer pergunta. Eu acho que no céu, irmãos, tem muita festa, tem muita alegria, que o nosso Deus é o Deus de festa. Essa questão de barulho é uma questão da terra, não é do céu. Aqui tem uma pergunta de outro texto difícil, mas eu não tratei dele nessa manhã, então não tem como responder, mas vou somente citar para que a pessoa que fez me procure depois, a gente vai conversar sobre esse texto, tá? Eu não compreendo o versículo que fala sobre as migalhas que a mulher fala que dá aos cachorrinhos. Depois me procure e a gente vai conversar sobre esse texto. É um texto também difícil. Com o pecado de Adão e Eva, os dois foram expulsos do paraíso. Como haver aplicação desse fato com o ser humano? É simples. Eles foram expulsos do paraíso. O que era o paraíso? Está na presença de Deus. E o ser humano está longe da presença de Deus. O que o ser humano faz hoje? É longe da presença de Deus. Agora aqui é uma pergunta, né? O pessoal colocou um pastor, né? Não sei por que colocou pastor aqui. Se um pastor matar a sua mulher e ferir a sua filha, ele estará salvo? Irmãos, preste atenção. O homicídio, quando eu citei aqui, às vezes é bom para a gente explicar, né? Quando eu citei aqui que fui pastor de um homem homicida, esses homicídios ele cometeu antes da conversão, tá? Depois da conversão, isso acabou. Uma pessoa crente, convertida, não precisa ser pastor, não, né? Provavelmente isso não vai acontecer. Porque parece ser uma notícia sobre isso, né? O jornal gosta de botar todo mundo como pastor. Mas eu não acredito que um pastor, não é pastor, um crente, né? Não vai entrar nesse tipo de situação. Se uma pessoa se considera como um doente mental, uma pessoa que tem um problema genético, que não é capaz de sentir remorso, ela não terá salvação? Até os médicos têm dificuldade em saber onde está esse limite. Agora, Deus conhece todas as coisas. A pessoa pode até fingir, mas não diante de Deus. Deus conhece os limites. Por exemplo, eu falei aqui que todos os homens são pecadores e são verdadeiramente pecadores. Mas uma criança que nasce com problemas de limitação, chamada criança especial. Essa criança, ela pode se arrepender? Isso depende do grau de afetação. Eu tenho um sobrinho especial. O pai dele é pastor aqui em Vila Velha. E um dia disse que precisava
aceitar Jesus e aceitou mesmo. Ou seja, ele tem uma idade cronológica a menos do que a idade que ele tem de fato, né, uma idade mental menor do que a idade cronológica, mas ele tem plena consciência de que ele precisa de Jesus, né? Ele, às vezes, até participa lá na igreja, no louvor, essas coisas todas, porque ele sabe que ele precisa. Então, esse limite só Deus pode estabelecer, tá? A palavra de Deus diz que somos pecadores e, desde o levantar pela manhã até o deitar à noite, nós pecamos. Em relação a esses pecados voluntários que nos passam despercebidos, nós podemos perder a salvação e sermos condenados por causa dele. É possível um cristão convicto pecar imperdoavelmente? Irmãos, a Bíblia, ela diz que nós, se dissermos que não temos pecado, mentimos e a palavra de Deus não está em nós. Mas quando a Bíblia afirma que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, é verdade mesmo. Agora, o crente, quando ele peca, essa é a diferença do crente para quem não é crente. Ele não vai sentir-se bem. Então, ele deve fazer a oração do salmista, né? Sonda-me, ó Deus, conhece meus pensamentos. Vê se existe em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqui tem uma pergunta sobre a Trindade. Pergunta boa. A Trindade é o Pai, Filho e Espírito Santo. O pecado imperdoável é somente quando se blasfema contra o Espírito Santo? Muito boa pergunta. Por quê que Jesus falou isso? Qual é a obra do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a pessoa não aceita esse convencimento do pecado, da justiça e do juízo, ela comete o pecado imperdoável. O que diz a Bíblia a respeito dos efeminados? Isso é pecado imperdoável? Pode ser, se a pessoa não se converter. É simples assim. Como eu falei aqui, até na minha explanação, em relação à mentira, ao alcoolismo e tantas outras coisas. Não é? Para Deus, pecado é pecado. Mas resistir à graça de Deus, ao poder de Deus, então é a coisa complica. Aqui uma pessoa pergunta, mas não tem a ver, depois pode me procurar. Onde está escrito a história do profeta Idro? Me procure quem fez essa pergunta depois, tá bom? A Bíblia fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Uma pessoa é convertida, a pessoa convertida que blasfema contra o Espírito Santo terá perdão? Porque, teoricamente, essa pessoa não está mais na ignorância. Irmãos, uma pessoa convertida não blasfema contra o Espírito Santo. É impossível, né? Porque ela já é convertida. Ela não tem mais como blasfemar contra o Espírito Santo. Como podemos blasfemar contra o Espírito Santo? Recusando a obra que ele faz, do convencimento. Já ouvi algumas pessoas dizendo que mesmo quem é salvo, se estiver em pecado quando Jesus voltar, não irá subir com ele. Isso tem base bíblica? Não. Não. Tem gente que diz assim, olha, se Jesus voltar, por exemplo, hoje, quem não está na igreja vai ficar de fora. Não tem nenhuma base bíblica disso. Não tem base bíblica. Jesus salvou e salvou para sempre a quem ele salvou. Não entendi a diferença do pecado imperdoável do perdoável. Pois pedindo perdão, ela será perdoada, independente do pecado que ela cometer. Não é exatamente assim. A pessoa que resiste ao Espírito Santo, a Bíblia diz, e Jesus falou sobre isso, ela chega a um grau
que ela não tem, às vezes, mais possibilidade desse retorno. Deus fala, você ouve, você deliberadamente diz, não é Deus. Isso é muito perigoso. Então chega um momento, e a gente não sabe qual é esse momento, ninguém sabe, só Deus, que acabou. O que Jesus falou foi o seguinte: quem não está comigo está contra mim. Então não tem meio termo em relação a Jesus. Quem comigo não ajunta, espalha. Portanto vos digo, todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Irmãos, obrigado por aqueles que fizeram perguntas e por aqueles que não tiveram oportunidade de fazer. Se você tiver alguma pergunta nesse assunto, você pode me procurar e a gente vai ter prazer em tentar responder para você. Ok?